Olá, meus amores de Libra, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos. Se for a sua primeira vez aqui no canal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Meire e você está no Oráculo Vozes da Luz. Meus amores, hoje eu vou fazer uma leitura referente ao seu mês de maio. Vamos buscar, através da espiritualidade, uma mensagem, uma resposta, um encaminhamento, um direcionamento. Tá bom, meus amores? Vamos lá, sem mais delongas, tá bom? Eu vou usar os oráculos que eu sempre costumo usar aqui no canal, tá bom? Que é o oráculo da minha cigana, Esmeralda, o tarô da Padilha e o tarô das bruxas. Tá bom, meus amores? Vamos lá, sem mais delongas. Pra você que chegou aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, ainda não faz parte da família, eu te convido, vem fazer parte da nossa família você também. Aqui nós somos uma egrégora da luz. Somos uma correntinha do bem. E cada inscrito, ele se torna um elo na nossa corrente. Tá bom, meus amores? Vamos aqui destrinchar uma mensagem da espiritualidade para o seu mês de maio. Vamos lá. Nós iniciamos com a carta da cegonha. A carta das nuvens. A carta da raposa. Acho que vocês conseguem ver direitinho, né? A carta da montanha. Essa é a primeira sequência, tá bom, meus amores? Ó, a carta do jardim. Eu vou tirar mais sequência, tá? E aí, se a espiritualidade... Não sei se a espiritualidade vai querer continuar com o mesmo assunto ou se ela vai pro outro, tá bom? Mas vamos juntos aqui descobrir. Ó, no fundo do deck, eu tenho a carta dos livros. Tá bom? Aqui eu tô me conectando com um libriano, uma libriana, que tá enfrentando algumas dificuldades no caminho para resolver alguma questão. Por quê? Porque eu inicio a carta da cegonha. A carta da cegonha, ela me fala sobre novidades, né? São novidades que chegam através de vários outros meios. Só que aqui eu tenho a carta das nuvens. Então parece que essas novidades aqui que você tanto quer, que você tanto busca, não tá surgindo, não tá aparecendo. E isso tá te preocupando. E ó, a raposa aqui, ó. A raposa, pra mim, ela tá olhando direto aqui. Só que ela, como a câmera tá espelhada, ela tá olhando em sentido ao contrário. Entende? Então aqui é como se você estivesse observando, atento aqui, almejando essa novidade, só que essa novidade ainda não chegou. E isso tá te preocupando. Porque aqui é a carta da nuvem, eu tenho a carta da nuvem que me fala exatamente sobre esses pensamentos turbulentos, os pensamentos negativos, medos, inseguranças. A carta da nuvem pode me falar de insônia, pode me falar de até uma pessoa com início de uma crise de ansiedade, caminhando, se não for tratado, para o início de uma depressão, porque todo coisas boas ou coisas ruins tem um princípio, tem um início, vai ter sua sementinha. E a sementinha todas essas doenças que eu falei pra você, tá aqui, ó, na carta da nuvem. Então, pra você que não quer chegar aqui a esse ponto, cuida dos seus pensamentos, cuida, tá bom? Não fica assim, entenda que existe sempre um propósito sobre todas as coisas. Você precisa ir atrás de respostas. Por que tá demorando? Por que isso que eu tô almejando, isso que eu tanto busco, que eu tanto quero, ó, que eu tanto quero, tá demorando? E aí você tem que ir atrás de respostas. Por quê? Eu tô falando que você... Exatamente dificuldade, porque eu tenho a carta da montanha aqui. Após todo esse processo aqui, de preocupação, de busca por uma novidade, de ansiar por algo novo, não tá chegando, você tá vendo literalmente como uma montanha na sua frente. E eu acho que não é tão grande assim. Eu acho que tá causando, fazendo com que você veja esse problema com uma grande montanha, são esses pensamentos aqui, ó, que você precisa eliminar. São pensamentos negativos. São pensamentos sabotadores. Negativos, porque que eu tô do lado da raposa. É literalmente pensamentos negativos. Não tem jeito. Então, é você observar o que você tá fazendo, o que você tá alimentando esses pensamentos
que tá fazendo com que você veja o seu problema como uma grande montanha. Só que aquilo que eu falei pra você, sempre existe um propósito sobre todas as coisas. Talvez esse problema, essa dificuldade, essa demora em essa novidade que você tanto quer chegar, é justamente por isso, ó, para você crescer, para você evoluir, para você expandir sua consciência. Então, é muito a maneira como você vê a situação. Só que se você continuar alimentando aqui esses pensamentos negativos diante dessa situação, a tendência é piorar. E aí, o que era apenas uma pedrinha, se torna isso aqui, ó, se torna uma montanha. Então, o que você precisa dissipar esses pensamentos, essa novidade que você quer, ó, as duas cartas da ponta, essas duas novidades que você quer, tá em uma socialização, em uma comunicação que você precisa fazer. Então, você precisa se comunicar mais. Talvez seja isso, ó. Você tá alimentando mais medos, inseguranças, pensamentos negativos do que propriamente ação. Então, você que não tá agindo, você tá sentado no banco. Aqui se não for você, é uma pessoa com quem você tá lidando. Então, você precisa adaptar a leitura para sua realidade. Aqui é uma pessoa que ela não tá agindo. Então, ela tá vendo um problema como uma montanha. Ela tá sentada, ó, sentada esperando o que ela quer chegar. Só que não vai chegar. Você precisa agir. Entende? Primeiro, você precisa começar a dissipar esses pensamentos negativos. Trabalhar trabalhar seus pensamentos. Mudar a sua frequência. Porque que eu tô vendo, se você continuar vibrando nessa frequência aqui, de fato, você não vai conseguir ver a solução do seu problema. Não vai conseguir ver a ajuda, porque aqui também a cegonha, a carta do jardim, me fala de ajuda. Uma ajuda que possa estar a caminho, que possa talvez esteja do seu lado e você não está vendo. Porque você tá com essas nuvens encobrindo o sol. As nuvens pesadas, carregadas aqui, são aquelas nuvens de chuva, sabe? Que não deixa a gente ver o sol. Mas a gente sabe que o sol tá ali. Só que por conta delas, a gente não consegue ver. Entendeu? Então, você tem que fazer esse processo de limpeza dos pensamentos negativos, para você começar a ver com clareza. Tá bom? Eu vou tirar agora a sua segunda sequência. Vamos ver, né? Vamos analisar, saber se a espiritualidade ela quer continuar com esse assunto ou se ela quer mudar, tá bom? Eu não controlo as cartas que vêm, gente. Ó, a carta do navio, movimentação. A carta da serpente, a transformação. O que que embaixo da carta das nuvens. O que que eu falei pra você? Ó, deixa eu terminar de tirar o restante. Ó, a carta dos passos. Gente, ó, é uma confirmação do que eu falei pra você lá atrás. Lembra? Que você precisa transformar. Ó, a carta da serpente tá embaixo da carta das nuvens. Você precisa transmutar esse pensamento aqui. Essa energia negativa que tá sobre você. E fazer o movimento, ó, o movimento para comunicação. É isso que você precisa fazer. Você precisa agir mais do que pensar. Você tá pensando muito, esses pensamentos tá piorando sua situação, tá fazendo com que você veja uma situação como se fosse uma montanha intransponível, e não é verdade. Aqui você consegue superar isso de boa. Ó, a âncora e a carta das flores. Gente, ó, o que eu falei com você? Que a mudança que você quer, a transformação que você quer, tá numa comunicação que você não faz. Num movimento que você não tá fazendo. Você precisa agir, meus amores de Libra, vocês precisam agir. Para você que tá se conectando com essa mensagem, o oráculo tá sendo claro. Você precisa se comunicar. Movimenta-se, ó. Carta do navio espelhado com a carta do banco. Levanta, haja. Não permita que esses pensamentos dominem você. Você que tem que dominá-los. Compreende? Fazer a mudança, a transformação aqui, a transmutação dessa energia, tá? A cobra, ela fala da necessidade da troca de pele. E uma comunicação para que haja um movimento. Porque olha aqui, eu tenho a carta do navio e a carta da âncora. Ou seja, você está estagnado. Você está literalmente estagnado. Se não for você, é alguém que você está lidando. E aí você ouça essa mensagem e você passa esse conselho para a pessoa.
Mas fulano de tal, será que você não tá pensando demais? E tá agindo pouco? Vamos tentar, ofereça uma ajuda. Vamos tentar juntos aqui uma solução. Vamos pensar. Porque geralmente quem tá nessa situação aqui não consegue realmente ver com clareza. E aí precisa vir uma pessoa de fora que consegue ver com uma situação mais ampla, de fora da situação, e passar um conselho para a pessoa. Porque às vezes é uma coisa super simples e a pessoa não consegue resolver, porque ela não vê solução. Tá bom? Então aqui, se não for você, alguém que tá perto de você, faça essa comunicação com essa pessoa, ofereça essa ajuda, estenda a mão para essa pessoa. De fato, ela não tá conseguindo enxergar, ela estagnou por conta dos pensamentos negativos, por conta dos medos, da insegurança, e ela não tá conseguindo agir. Só que a solução do problema tá exatamente na movimentação, na comunicação que ela precisa fazer. Entende? Vou tirar agora a terceira sequência com o baralho da Cigana Esmeralda e vamos ver se eles vão continuar ao assunto ou se eles vão querer mudar, tá bom? Ó, a carta da mulher. É você ou alguém que você tá lidando. Ah, a carta da casa, família. A segurança, a estabilidade. Então, assim, se for algum problema no lar, de algum ente querido, um marido, um filho, a mãe, o pai, sabe? Alguém da família que esteja passando por essa situação aqui, gente, se aproxima. Tenta conversar. Ó, a carta do homem, um casal. Aqui eu tenho tanto a energia feminina quanto a masculina. Que também me diz sobre a necessidade, ó, da ação. Homem é ação. A mulher, ela gera. Ela gera a ideia. E o homem coloca em ação. Então aqui eu posso estar falando com um casal que precisa se unir nesse momento. Que precisa se unir para colocar em prática uma ação. Você vai receber a ideia e ele vai colocar em ação. Para sair dessa situação aqui. Para sair dessa situação. Ó, a carta da dança, a carta da alegria. E a carta do chicote. O que eu falei pra você? Autossabotagem. A necessidade de transmutar essa energia para sair da autossabotagem, pensamento negativo. Aqui tá falando sobre a união de duas pessoas. Pode ser duas mulheres, pode ser dois homens ou pode ser um casal. Então, aqui é a necessidade, ó, da união, da parceria. Nesse momento difícil. Vocês precisam se unir. Que juntos vocês vão unir forças. É aquilo que eu falo aqui no canal. Que nós somos uma corrente. Cada corrente se torna um elo. E quanto mais elo, mais difícil fica para arrebentar. Então, o conselho do oráculo aqui é exatamente esse. Unir-se cada vez mais para que juntos vocês consigam sair desse problema grande aqui, né? Que aparentemente está grande. Resolver, ter uma ideia, porque vai vir. A nuvem também impede da gente receber download da espiritualidade, ideias da espiritualidade. Que vai te ajudar a resolver esse problema. Só que aqui, como eu tenho duas pessoas, a necessidade de haver a comunicação entre essas duas pessoas, talvez seja que, por conta desse problema aqui, vocês estão, sabe, em vez de se unir, estão se distanciando. É por isso que a carta do navio aqui. Então, une-se ao seu cônjuge, à sua mãe, a essa pessoa que você percebe que está precisando de ajuda. Ao invés de você se afastar, une-se a ela, para juntos aqui vocês resolverem esse problema, tá bom? Em outros casos, aqui eu tenho uma mensagem de um casal que vocês estão distantes um do outro, tá? Aqui você pode estar falando, se comunicando com alguém que tá longe de você. Vocês estão separados geograficamente, tá? Ó, e essa distância. Ninguém tá se movimentando para que haja uma comunicação. Só que existe aqui uma necessidade de haver a comunicação entre vocês. Então, para você que tá se conectando com essa mensagem, o conselho do oráculo é para você transmutar essa situação. Você faz esse movimento dessa comunicação, dessa pessoa que tá longe de você. Você precisa se comunicar com essa pessoa.
Pode ser aqui um casal que brigou, que se separou, porque eu tenho um chicote, né? Na ponta desse casal. Então, era um casamento, era uma união. Que aí houve uma distância entre vocês. E aí a necessidade de haver a comunicação, alguém tem que ceder. Alguém vai ter que ceder para fazer essa comunicação, tá bom? Para que quebre, e traga a alegria que vocês buscam. Porque aqui eu vejo um casal que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Só que teve algum problema, alguma sementinha que alguém colocou entre vocês, uma discórdia, uma dúvida, que fez com que vocês, cada um para um canto. Cada um para um canto. Aqui foi implantado uma maldade entre vocês, porque eu tenho a carta da serpente, a carta da raposa e a carta da nuvem. Tá? E a carta dos pássaros. Aqui foi fofoca de alguém maledicente, alguém invejoso, alguém venenoso, traiçoeiro, que fez com que vocês se distanciassem um do outro. Implantou aqui, né? A sementinha do mal. Só que a espiritualidade tá falando que vocês têm tudo para dar certo. Vocês são um casal abençoado. Só que precisa haver de uma das partes a quebra desse orgulho, para que haja comunicação. Entendeu? Então, se for você que tá vendo esse vídeo, é para você fazer essa comunicação. Não esperar que o outro faça. Alguém tem que quebrar aqui o orgulho, dar o braço a torcer, conversar. Talvez foi falado do outro lado uma mentira e a outra pessoa acreditou. A pessoa, ao invés de perguntar para você, de questionar, acreditou na mentira que ouviu, e aí seguiu o caminho dele, se separou, foi embora, se distanciou de você. E aí você não entendeu o porquê, e você nem teve a oportunidade de se retratar e de falar da sua versão. Mas aqui existe essa necessidade da comunicação, tá? Independente se for na primeira questão que eu trouxe ou na segunda. Precisa haver comunicação entre vocês. Agora eu vou, tá? Vou abrir o tarô da Padilha. A carta do cão. A lealdade, a fidelidade, um amigo leal, fiel. Então aqui, possa ser que eu esteja falando de um mentor espiritual, ou propriamente falando entre vocês. Lembra que eu falei pra vocês que a união de vocês é uma união abençoada? Então, assim, existe sim aqui uma parceria entre vocês, uma lealdade, uma fidelidade, mas foi manchada e contaminada por alguém, essa cobra aqui. A cobra com a raposa é uma pessoa extremamente traiçoeira. Extremamente. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Então, assim, se você está se conectando com essa mensagem, a âncora de novo. O que eu falei com você? Tá vendo que tem alguém estagnado aqui que não tá... aqui a carta da traição novamente. Gente, foi implantado sim, tá? Vocês foram contaminados por um veneno de alguém muito traiçoeiro. Só que existe uma lealdade, uma parceria entre vocês. É por isso que a espiritualidade está falando que precisa haver essa comunicação entre vocês. Para que possa resolver de uma vez por toda esse mal entendido. A carta da transmutação aqui de novo, que é o cristal. A necessidade de transmutar essa situação, essa energia. Seja você que esteja aqui com esse pensamento turbulento por conta de um problema da família. Ou seja você aqui que se separou do seu ser amado, da sua amada, por conta de fofoca. Precisa haver aqui uma comunicação. A carta do ovo, triângulo, que me fala novamente dessa necessidade do renascimento aqui, que é a cobra novamente, tá vendo aqui o ovo. Então aqui eu coloco em ação o projeto de uma nova vida. Aqui é uma vida nascendo, o ovo representando uma nova vida, protegido por uma espiritualidade maior. A carta do cão, tá embaixo da carta do cão. Você conta aqui com uma lealdade, deixa eu ver que tá espelhando, né? Uma lealdade, uma fidelidade, também de uma proteção espiritual. Aqui é uma proteção espiritual. Eu sempre falo, gente, triângulo aqui, com a ponta virada pra cima, nos lembra as pirâmides, né, do Egito, que eu amo. Sou extremamente conectada. Aqui uma proteção divina, Pai, Filho, Espírito Santo, protegida.
esse novo renascimento dessa união, através da comunicação, da transmutação dessa energia, tá? O controle total dessa energia é de vocês, é seu. Não espere que o outro faça a parte que você precisa fazer. Ó, a porta da rua, literalmente alguém que foi embora. Vocês estão separados mesmo. Só que aqui também me fala sobre a presença, novamente, de um guardião. Então, vai depender muito sobre a quebra de um orgulho. Precisa haver a quebra desse orgulho, essa comunicação. Porque senão vai ficar dito pelo não dito. Entendeu? E aí o que vai vencer? O mal vai vencer. E vocês têm tudo pra dar certo. Ó, a carta das rosas. É um presente da espiritualidade que tá sendo lhe dado. É a carta do lápis. Olha aqui que tá sendo lhe dado. A carta do lápis. Eu sempre falo que a carta do lápis é igual a carta da chave no tarô, no baralho cigano. Que é a oportunidade que eu tenho, que a espiritualidade tá me dando, de reescrever uma nova história. Aqui, ó, tá vendo? Uma nova vida. A necessidade. Então, se pra você que tá separado do seu ser amado, aqui a espiritualidade tá te falando, a oportunidade tá nas suas mãos de fazer com que essa união recomeça de uma forma diferente, tá? Tá nas suas mãos. Transmutar essa energia do passado e fazer tudo novamente. Começar do zero, sabe? Resetar o passado aqui, tudo que foi falado, tudo que aconteceu. Se acertar com essa pessoa, entrar em comunicação com essa pessoa. Tentar entender o que aconteceu, porque da separação. Ou pra você que tá vivendo essa situação aqui de problema dentro da sua casa, na sua família, onde você não tá conseguindo ver a solução tá exatamente aqui. Primeiro que a solução tá nas suas mãos, sempre vai estar. Só que você tem que fazer aquilo que a carta tá falando. A transmutação dessa energia negativa. Para que você consiga ver com clareza a solução. Mas aqui tem uma proteção espiritual, tem o auxílio que o mentor, um guia leal, fiel da luz, tá? Porque é da luz. Não caiu aqui nenhuma energia sombria que possa estar atrapalhando. Uma presença, né? Porque quando tem, cai. Então aqui vai depender sobre como você também vai agir agora, a partir de agora. Porque aqui a resposta tá aqui. A resposta tá aqui. Entende? Você precisa confiar. Primeiro você precisa confiar na sua espiritualidade. Você precisa se entregar a essa espiritualidade. Você precisa confiar. Saber que você não tá sozinho. Saber que mesmo que a situação possa, aos seus olhos está difícil, essa montanha possa estar intransponível entre você, entre essa situação da sua vida, ou entre você e uma outra pessoa, não está. Tem solução, entendeu? Tem solução. Essas nuvens não estão deixando você ver com clareza, então você precisa de raciocínio, você precisa de pé no chão. A âncora aqui, ela caiu 2 vezes, ela também pode me falar disso, pé no chão. Haja com sabedoria, a carta da raposa, haja com prudência e sabedoria, com cautela, tá? Não coloque os pés pelas mãos, não tome decisões precipitadas, com base em pensamentos negativos, com base em fofoca, aquilo que você ouviu de terceiros. Então tome muito cuidado aqui, em todas as áreas da sua vida. Agora, se você já chegou ao ponto de estar separado dessa pessoa, piorou mais ainda. Então existe a necessidade, sim, de uma comunicação quanto mais rápido, para tentar reaver essa situação, colocar em pratos limpos a situação que foi falado e para tentar recomeçar de uma nova forma. A carta do lápis tá aqui, ó, para não me deixar mentir, que a solução aqui tá nas suas mãos, de recomeçar. E se você é um casal que tá passando por dificuldades aqui, precisa haver a união entre vocês. Vocês precisam se comunicar mais entre família, para que vocês consigam achar a solução desse problema, porque tem, tá bom? Conflito familiar, alguma coisa que instalou, deixa eu ver, dar uma olhadinha no fundo do deck, a carta da luz vermelha. Aqui me fala sobre influência mesmo, ó. Tá vendo? Influência negativa. Quando a gente começa a alimentar pensamentos negativos, a gente baixa muito a nossa frequência.
E a gente vai atrair. Então, assim, e isso pode ser um prato cheio pra separação, pra discórdia, entendeu? Ó, e da Cigana Esmeralda, os livros. A necessidade do conhecimento aqui, da busca pela resposta. Por que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Lembra que eu falei lá no início? Você precisa buscar por respostas? Não deixar esses pensamentos negativos tomar conta da sua cabeça? Entende? Eu sei que tem momentos na vida que a gente vai realmente ficar assim. Mas toda muralha, toda barreira, toda montanha é transponível. Porque você é forte o suficiente para transpor isso daqui. E depois de que você transpor isso daqui, você vai crescer, você vai evoluir. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Assim que a gente cria maturidade. Passando por desafios. Compreende? Só que você não tá sozinho. Você conta aqui com a lealdade e a fidelidade de uma espiritualidade da luz, abençoada. Tá bom? Agora eu vou tirar aqui um conselho final do Tarô das Bruxas pra você. Tá bom? Vamos ver. Ó, a carta da bruxa. É aquela pessoa que sabe o seu poder. Que coloca em ação a intenção do seu coração. A bruxa é aquela que movimenta energias ao seu favor. Ela transmuta energia. Ela é a alquimista da própria vida. Ela cocria a sua realidade. Porque ela sabe o seu poder. Mas para isso você precisa levantar desse banco e agir. Para você que quer uma reconciliação, você precisa se comunicar com essa pessoa. Deixa eu ver as cartas da comunicação aqui. Você precisa se comunicar. É você. É você que faz o milagre acontecer. Porque aqui, ó, tá nas suas mãos. Aqui eu tô falando... A carta da bruxa aqui é semelhante com a carta do mago. É aquela pessoa alquímica. Eu cocrio a realidade que eu quero com base nas minhas intenções. Então, se você continuar alimentando pensamentos negativos, você vai alimentar mais do mesmo. Entende? Então, transpõe essa muralha, transmuta esses pensamentos e cocria a realidade que você quer. É uma reconciliação? É a solução de uns problemas? Esse aqui. Esse aqui. O poder tá nas suas mãos. Ó, no fundo do deck, a carta do imperador. Carta do imperador com a carta da bruxa. Olha que magnífico isso aqui. É um casal do poder. Lembra que eu falei lá do casal? Que é um casal abençoado que tem tudo pra dar certo? Seja se você tá separado, seja que vocês estão juntos e tá passando por dificuldade. Entende? O quão poderoso vocês são. O problema é que a união de vocês foi contaminada por uma energia muito, muito tóxica. Só que aqui eu tô falando de pessoas que sabem o seu poder. Tanto o imperador quanto a bruxa sabem o seu poder. E não ficam sentados esperando o milagre acontecer. Eles agem. Então, tá nas suas mãos. Depende de você. Pra você se conectar com essa energia, movimente-se, haja, faça as comunicações necessárias que você para esse problema acabar, dar fim, entendeu? Para colocar aqui em pratos limpos o que possa ter acontecido, o que possa ter ocorreu aqui da separação dessa pessoa ter ido embora, tá bom? E para você que tá passando por problemas familiares, mais a união entre vocês e comunicação dentro do lar, precisa ver, tá bom, meus amores? Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores.